Vamos lá, pessoal, estamos de volta novamente. Não sei porquê, estamos aqui do lado do Wi-Fi para a internet não cair. Oi, Dulce, tudo bem? Tá ouvindo a gente direitinho? Marcelo, e aí? Voltou o som? Show, Aí, beleza. perfeito. Vamos aguardar aí. Legal. Muito bom. Coloca a foto aí, vamos. Ô Marcelo, vê se é por causa da foto. Ah, tá. Tá tudo certinho tá tudo aí, certo. né? Show. Legal. Beleza. Obrigado, Dulce. Show. E aí essa pergunta é, e o exercício físico, qual que é o ideal para iniciantes? Então, certo. Pessoal, existe o ideal para você, então não existe algo que a gente possa falar, isso é igual o Elton estava falando, que nem você vai no... Agora tá indo, voltou normal. Legal, boa. O Elton falou, você vai lá, ele te dá, no médico, ele te dá ali uma... O médico ele vai falar que o melhor exercício físico para você que tem algum tipo de lesão é fazer hidroginástica, fazer natação ou fazer uma simples caminhada. Só que, apesar de tudo isso, você também quer emagrecer. E sinceramente, meninas, uma simples caminhada pode até ajudar no emagrecimento de início, mas vai chegar um momento que os resultados irão se estacionar. Certo? E é aí que realmente vai precisar de algo a mais, de que aumente esse gasto energético. Então apenas essa caminhada ela praticamente não vai fazer mais efeito. E aí vocês precisarão fazer algo a mais, algo que o corpo de vocês, na grande maioria das vezes, não estará preparado para fazer, que é aumentar a intensidade, por exemplo, de uma caminhada e partir para corrida. Certo? Só que aí nessas horas, o que o médico falou estava correto. Não vai ser interessante vocês, de uma hora para outra, partir para uma intensidade, uma caminhada e migrar para uma corrida do nada assim. Aí realmente eu chego nesse detalhe aí. O melhor exercício para iniciante é qualquer exercício que tenha esforço muscular. Sim, e ideal para você, de acordo com sua condição física, seu repertório motor, então com a sua flexibilidade, mobilidade. Então por isso a importância. Nossas alunas aqui do Método 3R, elas fazem o treinamento ao vivo conosco justamente para a gente se atentar e respeitar a individualidade de cada uma. Então a gente faz toda uma análise dessa parte de repertório motor, flexibilidade, mobilidade, faz os testes nos exercícios para ver, né, se essa pessoa tem uma consciência corporal, e diante disso os treinamentos são adaptados para ela. Então não é porque você tem isso, ou você tem um joelho varo ou valgo, que você não pode fazer um agachamento. Tem como você fazer ele adaptado para você. Então o mesmo exercício ele é adaptado. É assim que a gente vai fazendo com nossas alunas aqui do Método 3R e com as nossas alunas em particular também, né, Wellington? Com certeza. Então o exercício ideal é aquele que cabe aí de acordo com o seu repertório motor. Então fazendo um breve resumo para você entender um pouquinho. Sim, e por falar em repertório motor, quanto mais bem condicionado vocês estiverem, maior será esse repertório motor. Exatamente. Então, de início, às vezes, vocês não conseguirão fazer um agachamento tão profundo, ou, por exemplo, sentar e levantar de um banquinho pequenininho. Vocês vão ter que pegar uma cadeira, um banquinho mais alto para fazer um simples agachamento. Só que com o passar do tempo, a musculatura ela vai ficando mais forte, as suas articulações irão, digamos assim, voltar a ficar mais lubrificadas, os tendões ficarão um pouquinho mais resistentes e suportarão os impactos, por exemplo, de um agachamento um pouquinho mais baixo, que poderia ser o sentar e levantar daqueles banquinhos pequenininhos, sem que vocês sintam desconforto algum no joelho, mesmo com artrite, com artrose, com condromalácia, com inflamação do tendão, porque com o exercício físico e a progressão dele com o passar do tempo, vocês irão tendo uma redução desse quadro inflamatório proveniente de um processo de ganho de peso aliado ao sedentarismo que havia antes. Sim, exatamente. E pessoal, para essa nossa próxima pergunta é uma que grande parte da galera tem aí dúvida. Quanto tempo devemos praticar por semana para ter resultados? Então, ainda mais quem está em processo de emagrecimento, a pessoa já pensa que tem que treinar todos os dias, viu, Wellington?
e aquele desespero total. E como a gente sabe, a gente trabalha com pessoas que não gostam de atividade física. Exatamente, nem de exercício, nem de exercício, nem de atividade física. De nada, eu já, só dorme. Sim, eu já gosto eu já gosto de partir para o seguinte lado. Se você é sedentário, se você não faz nada de exercício físico programado, só de você aumentar o nível de atividade física na sua casa, de você se movimentar um pouquinho mais, na hora de você lavar seu quintal, você agachar e levantar um pouquinho mais vezes que o normal, isso já vai fazer o seu corpo gastar mais energia. Ou seja, uma simples mudança no seu gasto energético, com o passar do tempo, vai fazer o seu corpo mudar. Certo? Fazer seu corpo mudar. Só que em relação ao exercício físico de uma forma programada, organizada, com o auxílio do profissional, de um estado de 0 para uma vez na semana, pode ter certeza que você vai ter resultados perceptíveis, no mínimo, na sua saúde. No mínimo. Exatamente, olha. As pessoas... Não estamos dizendo que uma vez na semana vai resolver o problema de todo mundo. Longe disso. Mas que os benefícios, por exemplo, para vocês conseguir levantar de uma cadeira sem sentir dor no joelho, uma vez na semana, isso daí eu garanto para vocês que em um período aí de 3, 4 meses supre tudo isso. Exatamente. Então isso entra também para tirar aquela coisa da nossa cabeça, aquela crença de que você precisa ficar 1 hora ou 2 horas fazendo um treinamento. Sim, nossa, Wellington, mas é uma vez por semana eu já vou conseguir aliviar minhas dores no joelho, mas quanto tempo? Não precisa de 1 hora. Não é o que a internet prezar, tem que ser 1 hora de exercício físico todos os dias. Não, só imagine você que é nível sedentário. De repente você estava como sedentário e do nada você resolve, não, eu não quero mais essa vida, eu quero começar a praticar atividade física. E você faz exercício aí 15 minutos, 20 minutos, 30 minutinhos. Aí, durante 1, 2, 3, 4 vezes na semana. Nossa, só que, poxa, vamos parar para pensar. Se dá para ter tudo isso de benefício com 15, 20 minutos por dia, eu tenho certeza que daria para fazer praticamente todos os dias. Esse tipo de exercício com 15, 20 minutos. Cara, quem que não tem hoje 20 minutos para cuidar da saúde? Quem não tem? Porque a gente pode falar, olha, não, sim, eu tenho uma vida muito corrida, o dia inteiro eu tenho isso e aquilo. Tá, mas já parou para pensar que às vezes a gente passa mais de 20, 30 minutos olhando as redes sociais, vendo a vida das pessoas? Não que seja ruim ver a vida das outras pessoas, né? Principalmente pessoas que a gente admira. Tá, mas vamos lá, a pessoa que você deveria admirar, que você poderia usar os seus 30 minutos, você não usa, que é você mesmo, e fica reclamando que você não emagrece. E vocês concordam conosco que é um tempo muito mal investido cuidar, né, entre aspas, da vida dos outros do que da nossa? Sim, é mais fácil. Exatamente. Será que ao invés de ficar 15, 20, 30 minutos todos os dias olhando Instagram, Facebook e ver o que está acontecendo ao redor de vocês, será que não daria para vocês pensarem de uma forma diferente e ver o que está acontecendo com o corpo de vocês? Com a vida de vocês? Exatamente. Sentir o que o corpo está dizendo para você. Igual lembra que eu falei nos slides anteriores? Aquela dor que você sente no corpo, aquele desconforto, aquela falta de energia, é só o seu corpo pedindo socorro. Por favor, mexa-se, faça algo. Pratique se exercitar, vamos fazer algo, vamos dar uma balançada aí. Então ele pedindo esse socorro. Então, pessoal, a prática de atividade física não fique aí usando que nem uma dúvida dessa como uma referência na sua cabeça para às vezes você não fazer nada, porque alguém diz que tem que ser 3, 4 ou todos os dias, ou 1 hora ou 2 horas. Não importa. Igual falei ontem, junto com o Wellington, de acordo com a sua realidade, comece a modificar coisas que você antes não fazia. Então, 1% todos os dias. Então, se for 1 vez por semana, que seja 1 vez por semana muito bem feita. Sim. Igual falamos, por que você não cuida da sua vida, da sua saúde, do seu sistema imunológico? Porque é muito mais fácil perder tempo lá olhando a vida da outra pessoa, em vez de tirar esses minutinhos para você movimentar o seu corpo.
né? E isso daí acontece da mesma forma como eu havia comentado ontem, através o porquê que a gente escolhe o alimento que é menos saudável ao invés do alimento mais saudável. Porque é bem provável que há muito tempo atrás vocês já tomam esse tipo de decisão. E é um tipo de decisão que já está enraizado na mente de vocês. Então, é bem provável que para quem tem esse hábito de ficar... Então ela estava muito feliz que ela conseguiu fazer, acho que foi o afundo, né, Wellington? Sim. Que era um exercício que ela não conseguia fazer, exemplo. Então algo assim tão simples que fez totalmente a diferença. Então é isso que vai te dando mais vontade ainda, te desafiando a olhar para aquilo e ressignificar o exercício na sua vida. Certo, galera? Vamos aqui para o nosso próximo, quer incluir mais alguma coisa, Wellington, nesse? Cadê? Aí. E aí, será que dá, Vani? Muito bem, dá para emagrecer só com os exercícios físicos? E aí, galera, quem acha que dá para emagrecer só com os exercícios físicos? Responde aí pra gente. Para quem me acompanhou e junto com a Vani ontem à noite, eu deixei um pouquinho dessa informação também no ar. E realmente dá para emagrecer apenas com exercício, assim como também dá para se emagrecer apenas cuidando da alimentação e não fazendo nada de exercício. Só que ontem eu comentei bastante também, falei no início da live, do que realmente é interessante para o nosso corpo estar, digamos assim, funcionando em sintonia perfeita. Ou seja, como o nosso corpo trata o emagrecimento, né, a queima de gordura de uma forma mais eficiente. Dá para fazer isso só com exercício, sem sombra de dúvida. Dá para fazer isso apenas com alimentação. Porém, o esforço ele tem que ser bem grande. Se vocês optarem por um caminho ou pelo outro, ele tem que ser um pouquinho grande. E a grande maioria das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Que preço? Se sacrificar demais para fazer só exercício e não fazer nada com a alimentação. Sim. E vice-versa, entendeu? Onde queremos chegar com isso? Que a forma, digamos, que menos sofrida e mais interessante e eficiente para o nosso organismo e principalmente para esse cara aqui, para o cérebro, é fazer os dois lados da história bem feito. Tanto o movimento, o exercício, a atividade física e a alimentação de uma forma equilibrada, a ponto de que vocês consumam a quantidade de energia suficiente que o corpo de vocês precisam, dependendo do gasto energético que vocês terão de acordo com a rotina de exercício. Então galera, esse vai ser sempre o ambiente perfeito. Movimento aliado à boa nutrição. Exatamente. Você juntando aí os dois, você vai ver que os efeitos vão ser muito positivos aí no seu organismo. Vai fazer com que você emagreça, que você, no caso aí, diminui essa inflamação, né, Wellington? Tem só uma perguntinha aqui, depois a gente responde ela, Wellington. Taca ali pó aí no conteúdo pra gente não perder tempo. Depois eu te respondo, tá, Joel? O que você deve fazer, tá bom? Quanto tempo demora para os resultados aparecerem? Então, e dá até pra gente fazer aquele link de que falamos que daria para ter bons resultados com uma vez na semana, né? Bons resultados do ponto de vista funcional, do ponto de vista de vocês sentirem uma melhora na mobilidade, melhora nos níveis de força, reduzir um pouquinho das dores. Agora, quando o assunto é emagrecimento, aí sinceramente, uma vez na semana, digamos que não vai ajudar tanto na velocidade que vocês querem, porque eu sei que todo mundo quer emagrecer de uma forma rápida, mesmo que todo o excesso de peso que algumas de vocês devem estar levou aí 5, 10, 15, 20 anos para chegar no ponto que está hoje. E aí do nada chega pra gente e fala que quer emagrecer em 2, 3, 4 meses, o que a gente não concorda, porque para chegar nesse ponto precisa de muita dedicação, muito esforço e às vezes até mesmo privação por parte de alguns alimentos na nossa rotina alimentar. E é uma parte que eu, como nutricionista, não gosto de trabalhar muito com esse tipo de estratégia, porque até a gente consegue ter um resultado muito rápido fazendo restrição, cortes de muita coisa na nossa rotina alimentar. Só que vai chegar uma hora que vocês irão voltar a consumir determinados alimentos e é onde vai acontecer o reganho de peso. E isso para o nosso metabolismo não é legal. Só que
beleza, Wellington, você me falou de tudo isso, quanto tempo vai demorar para eu ter resultados no emagrecimento? Vai depender do seu nível de dedicação, do seu nível de esforço, do seu comprometimento em gastar mais energia e o que eu hoje considero como um dos principais, o seu nível de comprometimento em mudar a qualidade da alimentação de vocês. Por quê? Quem geralmente está com excesso de peso, né, principalmente quem está atingindo aí o nível de obesidade, eu comentei ontem, e posso até reforçar um pouquinho hoje de novo, Sim. que o acúmulo excessivo de gordura no nosso corpo, ele não apenas acumula gordura, ele começa a trazer quadro inflamatório para o nosso corpo. E esse quadro inflamatório, quanto mais ele perdura, ou seja, quanto mais tempo essa gordura fica acumulada, esse quadro inflamatório ele tende a fazer aparecer algumas complicações a ponto de começar a aparecer doenças, certo? Então a primeira coisa que deveria acontecer é cuidar desse quadro inflamatório. E a parte boa é que o exercício físico de intensidade moderada a alta, ele reverte muito desse quadro inflamatório. E a qualidade do que vocês colocam de combustível para dentro do corpo de vocês melhoram também e muito esse quadro inflamatório. Melhorando esse quadro inflamatório, consequentemente a gordura, com o passar do tempo, ela vai ser queimada ou oxidada mais rápida. As chances de vocês desenvolverem alguma doença, com certeza, vai diminuir. Diminui bastante. E muito. Exatamente. Então, e pessoal, quando a gente fala em resultados, a gente não está falando só do resultado na balança, né? De forma alguma. E isso que eu acabei de falar, de diminuir chance de aparecer doença, isso sim é um bom resultado. Vocês terem uma chance mínima de ter uma pressão elevada, uma chance mínima das mínimas mesmo de ter um colesterol, triglicéridos, um diabetes. Exatamente. E assim, de início, quando você começa a praticar atividade física, você já vê diferença no seu sono. Então, principalmente para quem tem problema de sono, é uma das coisas que tem uma grande melhora. A pessoa consegue dormir melhor. Então, além disso, consegue acordar com mais disposição, né, Wellington? O humor melhora. Então, pessoal, para quem é muito raivoso aí, raivosa, é importante que muda muito o humor, porque a gente começa a melhorar demais a nossa autoestima quando começa a fazer a atividade física. Então, lembra que eu falei antes que a gente tem liberação de alguns hormônios. Então, eles fazem com que a gente tenha informações no nosso cérebro que faz com que a gente, então, tenha aí alguns benefícios que são vistos assim de imediato, vamos dizer assim, que é a melhora do sono, né, a autoestima, melhora aí no começo das atividades, né, melhora o humor, né, tem um contato social com outras pessoas também. E essa última aí, o nosso último slide pra gente fechar hoje é como gostar de fazer exercícios físicos, Principalmente para quem faz aquela outra pergunta, mas eu não gosto de nada. Lembram que a gente falou, se é o teu caso aí, que fala que não gosta de fazer atividade física, como que eu vou gostar de fazer exercícios físicos, Vani? E é realmente nessa hora que a gente gosta de colocar uma outra pergunta, um tipo de reflexão diferente. Como gostar mais do seu corpo? Como gostar mais da sua saúde? Como gostar mais do seu ambiente? Onde queremos chegar com isso? Que para a grande maioria que nos buscam, que nos procuram hoje para reverter os efeitos do excesso de gordura no corpo, a grande maioria realmente chega com essa pergunta: olha, eu não gosto muito de fazer o exercício físico, mas é porque a grande maioria, eu tenho certeza que não teve uma boa experiência quando tentou iniciar o exercício físico. Eu tenho quase certeza disso. A grande maioria, às vezes, quase todo mundo chega, entra numa academia, o professor não dá atenção, às vezes faz algum exercício errado, machuca e nunca mais entra na academia. Pega trauma e fala que não gosta de exercício. O que na verdade aconteceu é que você não teve uma boa experiência de início. Mas isso não quer dizer que realmente você odeie praticar exercícios físicos, como eu sempre falo. É o ambiente que faz a diferença, principalmente o seu ambiente interno, como que você está. Então, você está descontente com o seu corpo, então está descontente com o mundo? Não, é igual o Wellington falou. Se pergunte, faça uma pergunta. O que você pode fazer hoje para você melhorar a sua condição física, a sua condição emocional?
E aí, diante disso, o início de uma atividade física, ela requer persistência. Então, há um comprometimento de você com você mesma, não é com o professor, não é com ninguém. O principal é com você. Esse comprometimento vai fazer com que você persista, indo lá fazendo repetição, várias repetições e frequentemente aí, que vai fazer com que você comece a olhar e ressignificar o exercício físico. Olha, até que ele é bom mesmo. Eu vou exemplificar, eu tenho uma aluna, ela faz treinamento em casa, não em academia, desde o período da pandemia. Foi muito legal algo que ela tinha falado, que eu gosto que as alunas façam. De vez em quando, dá uma paradinha. Ela estava praticando atividade física, ela teve que ficar alguns dias fora e não podia fazer o exercício. A gente faz acompanhamento, né? Eu fico do outro lado, então em formato remoto, que é o treinamento dela, mas um acompanhamento ali juntinho. E aí ela ficou alguns dias sem fazer a atividade física. Ela falou assim, cara, como eu estava sentindo falta disso, como eu não via a hora de começar a fazer atividade física. Então eu achei perfeito ela não fazer atividade física aqueles dias, porque ela começou a perceber, porque ela falava que ela não gostava de exercícios físicos. Então imagina que uma pessoa fala que eu não gosto de exercícios físicos e de repente ela se vê numa situação que ela sente falta. Não é, era o corpo dela e ela sentindo o corpo dela, dizendo para ela que ele precisa de movimento, ele precisa de vida. E ontem eu fiz uma pergunta, né, Wellington? O que você pode fazer para que esse ambiente, que é o seu corpo, ele se torne aí um bom ambiente para você morar, que a sua casa é o seu corpo? Como que você deixa o seu corpo aquele tanque de guerra blindado a ponto de conseguir combater praticamente qualquer tipo de agressor, qualquer doença, qualquer bactéria, organismo que tenta penetrar nele? Como que você deixa o seu corpo blindado com isso? Exatamente, então vale você pensar sobre essas novas perspectivas que você quer. Então, ressignificar o exercício começa por aí, você se permitir, o principal deles. Se permitir, ir lá experienciar, e é por isso que a gente quer convidar você para a próxima aula, né, Wellington? Que é justamente isso, para você ver com seus próprios olhos, entender como funciona o treinamento. Então, se você não gosta de ambiente de academia, às vezes igual a gente falou, às vezes a pessoa nunca fez e não gosta, mas tem pessoas que teve uma experiência não muito boa numa academia, por exemplo, e não quer saber de mais nada. Que tal levar a academia para sua casa? Que as nossas alunas aqui do Método 3R são pessoas que treinam em casa, então faz treinamento de fortalecimento em casa. Então, que tal você ter essa nova experiência? Que tal você se permitir essa nova experiência e ver se você gosta? Então esse é o nosso convite especial. E teve alguém que fez uma pergunta aí, o que vai fazer para quem perdeu a primeira aula, que foi a aula de ontem, né, Wellington? É verdade. Então essa aula está disponível lá no feed mesmo do Instagram aqui do Método 3R. Está em parte 1 e parte 2, que a gente teve um pequeno problema igual hoje com a conexão. Então, dá para você assistir os dois. Eles vão sair do ar, né, Wellington? Sim, mas se eu não me engano, até amanhã? Eu acho que é até amanhã. Então, para quem perdeu, vale assistir hoje e deixa essa para assistir depois, se tiver pegada agora no final. Para poder seguir, ter um segmento aí das lives. E amanhã, pessoal, a gente vai dar uma aula para vocês, fazendo um breve resumo do que aconteceu nesses 2 dias, e vamos explicar para vocês como que funciona a nossa plataforma e como funcionam os treinamentos nossos ao vivo, né? Usando aí todos esses aparatos que a gente falou para vocês, para sair logo de vez do sedentarismo, começar a olhar com mais amorosidade aí para o seu corpo, para a condição física e emocional que você se encontra agora. Que tudo depende de você e do que você vem buscando. E a gente está aqui, ó, com a mão estendida para você, para te ajudar, né, Wellington? Isso aí, meninas. E amanhã, Vani, o nosso encontro, que horas? Nosso encontro é às 20 horas, e é 20 horas e meia? Às 20h30. 20h30. Então vocês aí à noite já nos esperem, tá? Quinta-feira tem surpresa para quem curtir a nossa terceira aula aí. Uma grande surpresa mesmo. Então, pessoal, não percam a aula de amanhã,
Hoje foi um pouquinho mais cedo, mas amanhã vai ser às 20h30. Então espero todos vocês, tá bom? Então obrigada para quem ficou até o final aqui da live. Muito obrigado mesmo. Tenha uma ótima tarde e esperamos vocês amanhã. É isso aí. Compartilhem essa live com mais pessoas, tá? É isso aí, meninas. Aquele beijo. Tchau, tchau.